Aí você que está conectado no One on One, o podcast feito diretamente aqui dos estúdios da FIA Business School Pro Futuro FIA. Eu sou o Jorge Rosa e comigo hoje um convidado especial, uma pessoa muito querida que eu conheço já há alguns anos. Eu fiz o MBA Internacional com ele, foi da minha turma, né? Leonardo Suser, né? Uau. Que legal, hein, cara? Muito legal ter você aqui nesse episódio, nesse projeto One on One, em conjunto aí com o Pro Futuro FIA, né? Aluno destaque da minha turma, né? Ou diretamente de Salvador, certo? Salvador, Bahia. Prazer enorme estar recebendo você aqui, Léo. Bom, querido, na verdade, o prazer é meu estar com você. Em verdade, esse projeto que você está trazendo com a FIA, para mim, isso resgata não só a minha passagem aqui, mas você, que é um cara que eu admiro. Acho que você tem qualidades e valores dos quais sempre que você me ligar, eu vou estar junto. É assim que funciona. E é muito legal. Sabe que aqui nesse podcast, você não sabe o quanto eu estou aprendendo. Porque o pessoal da nossa turma, né, sensacional, cara. Eu vi, assim, as pessoas que eu venho trazendo aqui, a gente conversa e cada pessoa que vem aqui eu aprendo um monte, né? Aprendi com eles durante todo o curso, né? E agora eu vou aprender muito aqui com você hoje. Vamos falar de expansão, né? Expansão aí global, vamos falar de negócios, vamos falar da vida um pouco, da vida pessoal do Léo, né? E Léo, você é de Salvador, né? Você é nascido em Salvador? Olha, vamos fazer de tudo um pouco. Ô, Jorginho, obrigado por começar assim, cara. Eu costumo dizer que quando me perguntam assim, quem é você? Quem é Léo? Né? Eu digo que, antes de tudo, eu sou baiano. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Sou baiano, nascido em Salvador, pai de 2 filhas, casado com a Priscila, filho de pais maravilhosos, uma mãe sensacional, acadêmica, uma mãe que buscou na educação e está aqui na FIA, representa isso para mim. Então, assim, Sua mãe é do mundo acadêmico? Não, minha mãe não é do mundo acadêmico, minha mãe é funcionária pública, mas enxergou na educação e a educação para ela foi um transformar de vida, né? De uma família muito pobre, assim, muito pobre de verdade, né? Casa de taipa, no interior da Bahia, etc. E conseguiu fazer a carreira dela, né? E conseguiu criar filhos, eu e minha irmã, em Salvador, e me passou isso, né? Assim, através da educação, eu também mudei a minha vida, cara, entendeu? Então eu sempre digo, eu sou baiano, nascido e criado, mas criado para o mundo, olhando as oportunidades da vida, olhando como a vida é breve e como a gente precisa aproveitar dela o quanto antes. E você falando faz eu lembrar que é engraçado, meus pais a mesma coisa. É engraçado que meu pai ele sempre falou, eu lembro que uma vez eu tinha 10 anos de idade, porque os meus pais eles não discutiam na frente da gente, né? Então era sempre, esperava a gente dormir e ia lá pro quarto. E meu pai também, meu pai trabalhava na roça. Né? Minha mãe era moradora de favela. Uau. Né? Então aí ele veio para a cidade trabalhar numa indústria, né? E foi construindo a vida dele ali. E é engraçado que eu devia ter uns 6, 7 anos. E aí eu escutei meus pais conversando à noite no quarto, eles achando que eu estava dormindo. Né? E aí eles conversando, eu fui lá, sabe aquela... O que eles estão falando? A minha mãe falando o seguinte, tinha eu, meu irmão mais novo, né? Minha irmã não tinha nascido ainda. E aí a gente começou a conversar, eles começaram a conversar entre eles, a minha mãe perguntando, falando, olha Jorge, que meu pai é Jorge também, né? Jorge, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Né? Nós vamos deixar uma casa para eles, né? Enfim, o que a gente vai deixar de herança? Sabe o que meu pai falou? Eu gravei isso até hoje, ele disse o seguinte, olha, eu vou deixar para os meus filhos a educação. A educação em casa e a educação na escola. Isso aí. Né? Eu vou dar... Tudo isso que você está vendo que a gente construiu, eu não vou pensar 2 vezes em me desfazer para ajudá-los com a educação. Né? Uma vez feito isso, ele sempre falou o seguinte, o que sobrar, eu vou para o asilo 5 estrelas, não vou deixar nada para ninguém, não. E essa herança é em vida, velho. Essa herança acontece aqui agora. Entendeu? A gente não tem nem que esperar para receber. E, cara, eu recebi a mesma coisa. Eu da minha mãe, do meu pai, eu tive uma infância maravilhosa, do ponto de vista de relacionamentos, amizade e tudo mais, vivência de rua, né, que hoje é difícil de ter. Mas a grande coisa que eu carreguei foi a oportunidade de ter estudado em boa escola, sempre pagando ao fim do ano, negociando, eu tenho essa memória. Né? Coincidência, Léo, eu também tenho essa memória. E aí assim foi. E aqui estamos, até realizar aí
o sonho de ter estudado aqui com você, que eu encontrei aqui. Tá vendo como é a vida? A educação também me deu essas pessoas especiais na minha vida. Mas aí, Léo, você lá estudou em Salvador, fez lá na época era o ginásio, né? Tinha o primário, ginásio, colegial, tudo em Salvador? Eu fiz tudo lá, até a graduação. Eu sou formado em administração de empresa pela Universidade do Estado, né? Que aí nesse momento, a gente não tem, naquela época era muito caro faculdade, né? Era bem mais caro, né? Então quando a gente saía do terceiro ano, para mim, na verdade, Jorge, não tinha outra opção senão a universidade pública. E naquela época só existiam duas, que era federal e estadual, na Bahia, né? E eu acabo entrando na Universidade Estadual, concluo minha graduação em administração e já começo ali minha carreira junto. Começo a faculdade com 18 anos, no próximo mês já estou trabalhando. Então passei toda a graduação trabalhando e por aí foi. E como você veio parar em São Paulo? Conta aí. Ah, cara, quando eu começo ali, Jorge, minha carreira, com 18 anos, eu começo estagiário, eu tenho 20 anos dentro dessa área de saúde, tá? E eu começo como estagiário de uma pequena distribuidora de medicamentos na Bahia. E dali já tenho assim, mais ou menos uma clareza de que a única coisa que eu queria era seguir aprendendo mais, seguir fazendo novas coisas. Eu naquele momento ali, eu não tinha um objetivo de posição, de posto, de nada nessa direção. Ali eu tinha um objetivo claro de crescer, me conectar com pessoas em ambientes diferentes, aprendendo coisas. Era só a única coisa que eu queria. E foi assim que aconteceu. Eu acabei tendo sempre um destaque muito grande na parte de vendas, né? E aí, logo muito jovem, começo minha carreira ali na indústria farmacêutica e multinacional, etc. E assumo uma posição de liderança cedo ali, com 23 anos. E naquela época... Já na área de vendas? Em vendas. E naquela época, não era virtual como é hoje, né? Naquela época, a gente tinha que se mudar, né? Então, assim, tinha que transferir, existia transferência, né? Assim, nesse sentido, como exigência. E eu vou para São Paulo, quer dizer, venho para São Paulo pela primeira vez nesse momento, com uma movimentação de carreira, era a minha primeira posição de liderança, de líder de pessoas na indústria farmacêutica, e aí chego aqui, nessa cidade, fico aqui por um período, vou para o Rio de Janeiro, em outra indústria também. Quem nasce no Nordeste e cresce no Nordeste, tanto do ponto de vista pessoal como de carreira, tinha uma exigência muito grande de emigração, né? Você tinha que sair do Nordeste, era algo que era fato para crescer, né? E hoje é lógico, hoje você tem talentos retidos no Nordeste, graças à tecnologia, graças às expansões de negócio, como você bem colocou aí, que a gente vai discutir também de negócio. Então, naquela época não era assim, não. Naquela época a gente tinha que vir para cá, desbravar e voltar, para tentar ser expatriado e tudo mais. Assim foi. E a sua esposa? Você conheceu ela na Bahia? Aqui? Eu tô com... Ô, Jorge, eu tenho mais tempo com minha mulher, tá? Do que eu tenho de carreira. Assim, a gente, na realidade, a gente é namoro de escola, né? Antes de universidade? Antes de universidade. Então é uma coisa antiga. Coisa antiga. Então a gente, desde a escola, começou a namorar e a gente construiu tudo isso junto nessa carreira. A gente sempre teve um acordo muito claro que as carreiras dos dois seguiriam ali no mesmo momento, né? E na medida em que um fosse necessitando fazer concessão pelo outro, ia ser um critério de tempo, né? Então, quem fosse dando o primeiro passo ia abrindo mão para o outro, seguindo, e a gente ia se construindo assim, como casal, como família. E assim aconteceu. Então, eu dei o primeiro passo, eu ficava aqui em São Paulo, ela vinha de 15 em 15 dias, eu ia de 15 em 15 dias, a gente meio que negociava assim, essa agenda. Nesse trajeto, veio nossa primeira filha, né, Beatriz. A que tem 12 anos. Agora com 12 anos, né? Agora adolescente. Nossa, que fase, hein? Complexa. A gente pode fazer um podcast só dessa fase. Eu sei. Eu vou chegar daqui uns 5 anos, eu tô nessa fase aí. Só um podcast. E aí, nesse movimento, a gente foi negociando até que
eu também, né, entendia que era importante dar passos para trás, administrar a família, e também fiz esse movimento ao longo da minha carreira e que acabou dando certo também para ambos os lados. Ela também desenvolveu a carreira dela aqui na indústria farmacêutica, aqui em São Paulo, teve de voltar também para a Bahia. No Rio de Janeiro tivemos outras opções, que eu tive uma outra filha do Rio de Janeiro. Então Essa é carioca. Essa é carioca. Teve que ficar dedicada à família naquele momento. Então o casamento é isso, cara. Quando a gente decide casar, tem que ter um olhar de construção mútua, né? Não dá para ser, pelo menos na minha visão, possivelmente eu não esteja certo, mas é como eu vivi, né? E como para mim funciona, que é assim, né? Com um olhar mútuo de construção. Nada é meu e nada é seu tão somente. Né? Mesmo a minha carreira, sem ela, possivelmente eu não teria construído os meus caminhos, as minhas escolhas, e agradeço demais a ela, como não só como minha esposa, como mãe das minhas filhas também. Mas vão ter momentos que o seu único porto seguro está dentro de casa, né? Eu diria, meu caro Jorge, que são sempre eles, né, as nossas famílias, o nosso porto seguro. Né? No final do dia, tudo, e você é um exemplo, né, eu também tenho um exemplo, tudo à nossa volta vai mudar. Tudo, 100%, queira ou não queira. Então, aquilo que você conseguiu construir muitas vezes, que parece sucesso, é extremamente frágil, extremamente volátil. E sempre aos olhos das pessoas é o que mais ressai. Né? Então, ninguém conhece corporativamente o Jorge do churrasco em casa. Quem conhece é a sua família. Mas, da mesma forma, ninguém conhece o Jorge das dores, do sofrimento. Quem conhece é a sua família. Então, é muito fácil. As pessoas que se relacionam com a gente só no ambiente corporativo, só na imagem, né, de quem é você, quem parece ser eu, tocar só em pontos positivos, né? Só toca no sucesso, só toca em imagem, só toca no que parece ser. A família fica com todo o resto. E aí cabe a gente entregar não só o resto, entregar o que há de melhor. Então, lá em casa a gente sempre brinca, né? Eu adoro cozinhar. Então, assim, eu sempre digo assim, hoje a gente vai fazer um jantar de comemoração. Aí, mas assim, hoje é o quê? Segunda-feira. Aí minha filha faz assim, comemorar o quê, meu pai? A vida. Comemorar que estamos aqui com saúde, você tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, respira, anda e está feliz. Então, você quer mais motivo para comemorar essa? Aí a gente tem que dar isso à nossa família. Não pode ser só aos eventos, só as reuniões executivas, só... Tá? Então, acho que esses personagens corporativos, para mim, eles estão perdendo espaço, né? Que a gente é uma coisa na organização e outra coisa no mundo real, né? Para mim, as coisas têm que ser uma coisa só. Ninguém vive só de imagem, ninguém vive com coisas superficiais. Isso é vazio. E vai te faltar em algum momento. E, de novo, tudo que eu disser aqui eu não estou certo. É apenas uma reflexão. Mas, Léo, isso é uma ilusão, né? O Léo profissional e o Léo pessoal. Existe o Léo, Leonardo. Não tem como separar. O profissional vai invadir o pessoal vai invadir o profissional, porque não tem como separar. Tá junto, que você vai tentar fazer é equilibrar, não é isso? E veja, ainda, Jorge, na minha visão, existem pessoas que acreditam que é possível. Né? Existem líderes de organização que acreditam que é possível. Você lembra aquela história que tinha antigamente chamada Executive Presence? Você lembra disso? Né? Então, como é que você faz Executive Presence na mesa de jantar da sua casa? E aí? Então, assim, cara, existem condutas, existem comportamentos para ambientes diferentes. Mas não dá, de você sustentar personagens, múltiplas personas. Você vai sofrer, você vai entrar em conflito. Né? Porque uma das coisas que eu mais valorizo, e de novo, cito você nessa característica, é a autenticidade. Entendeu? Você é um cara que tem um conhecimento que tem, né? Com todas as áreas que você atua. Eu nunca vi você, entre aspas, cuspir esse conhecimento com pedância, com altura, sabe? Nunca vi. Sempre num diálogo humilde, sempre num diálogo acessível, né? De coisas que eu não faço a menor ideia. De conteúdos que eu não faço a menor ideia. Então, se a gente considerar que o conteúdo é um poder, né? Potencialmente você poderia utilizar esse poder como você quisesse. E você não faz isso. Então, esse tipo de comportamento, para mim, deveria ser praxe nas organizações hoje. Não é a realidade. A gente está o tempo inteiro com novos talentos, com líderes jovens, pessoas que estão aí querendo se desenvolver, o tempo inteiro conversando com essas pessoas. No início você falou sobre aprendizado.
eu acho que uma das coisas que faz com que eu aceite estar aqui com você, não só o seu convite, não só o convite vindo de você, mas assim, a troca é uma fonte de aprendizado. Sim, total. Então, quando eu me abro para essas pessoas que me acessam, você pode me ajudar nisso, você pode me mentorar naquilo. Quando eu faço isso, parece que é altruísmo, parece que eu estou olhando para o outro, mas na realidade é o nosso desenvolvimento que também está em jogo. A gente aprende muito. Pode ser que seja uma coisa, digamos assim, né, orgânica, no sentido de você se abrir, você aprende, mas no final do dia, cara, é um processo contínuo. Então, por essas razões que eu acho que não dá para mais existir múltiplas personas. A gente é uma coisa só. Isso é que move, isso é que conecta as pessoas em torno da gente. E o que você faz para manter o equilíbrio, Léo? Você pratica esporte? Você gosta de ler? Porque a gente precisa extravasar de vez em quando, né? Eu acho que a gente tenta aí, tem a pressão do dia a dia entregar resultado, né? Também tem em casa, tem que dar atenção. Mas quando o Léo tá sozinho, né? O que o Léo gosta de fazer? Cara, eu não abro mão de atividade física. Para mim, atividade física é hoje o maior remédio psiquiátrico que há. Tá? E eu sinto isso na vida, assim, sabe? Quando eu estou em alguma situação que necessita que eu deixe de fazer atividade física, eu sinto claramente na minha saúde mental, no meu desequilíbrio ali de raciocínio, de produção. E aí hoje já existem autores falando sobre essa história na psiquiatria contemporânea, de atividade física como remédio psiquiátrico. E eu super acredito. Além disso, Jorjão, eu acho que tem uma coisa que é a lente que você olha o mundo também, né? Se eu pegar aquela história do copo, né? Se eu for assim, você vai falar uma coisa para mim, você vai fazer meio cheio, meio vazio. Mas isso na prática, na vida, é maior que isso, né? Por exemplo, esse conceito de health, vamos falar em inglês não, mas mente saudável e mente não saudável, né? Unhealthy health mindset. Essa história que a mindset tomou uma popularidade gigante pelas publicações, pelos livros, etc. No final do dia, é exatamente como você enxerga o mundo. Então, aquilo que para mim é um desafio, para você é uma oportunidade. Aquilo que para mim é um problema, então, exemplo, muitas pessoas falam para mim assim, como é que você consegue fazer atividade física viajando X? Quando essa pessoa coloca esse ponto viajando X, muito ou pouco, esse viajando já é a fuga para não fazer atividade física. É desculpa, né? É desculpa. Então, o que simplesmente eu faço é fazer. Então, eu chego em um lugar, seja em qualquer país do mundo, qualquer coisa, você mete um tênis e você caminha, você corre, você faz o que você quiser. Mas você coloca a mente em atividade. Então, acho que essa história do equilíbrio, ele é muito tricky também, é muito perigoso, muito arriscado, porque assim, tem muita gente vendendo a fórmula 7 passos para o sucesso do equilíbrio, e às vezes o equilíbrio está aqui. Está aqui dentro. No sentido de, o que é essa pressão? Quanto de valor você coloca no resultado que você tem que dar dentro da organização? Então, todo mundo tem que dar resultado, em todas as áreas, todos os departamentos, todos os níveis. Mas qual é o percentual da sua vida que isso é importante? Então, assim, à medida em que eu aprendi, cara, que eu não tenho interesse em ser o primeiro do ranking nesses lugares e que isso viria como consequência de trabalho, disciplina, execução, pessoas, conexão, celebração, né? Porque a gente está aqui para conquistar, mas pelo quê? Pelo quê está aqui para conquistar resultado? Pô, eu tô porque eu quero... lá em casa, minha mulher não gosta desse tema, que assim, meu sonho é ser ministro da saúde. Entendeu? Pô, eu tô fazendo alguma coisa para chegar lá, né? No que eu faço hoje, eu tô me preparando. Sim. Se eu não chegar, vai ser uma frustração? Não, mas, porra, eu quero impactar, eu quero olhar para trás e falar assim, esse setor da saúde, eu participei. Tem minha mão, tem minha digital ali, né? E a gente comemorar isso junto. Então, todas as pessoas que trabalham comigo na organização têm que se sentir orgulhosas de ver a sua impressão digital ali. Para isso. Agora, se eu quero resultado, você tem que dobrar o tamanho da organização nos próximos 4 anos. Se eu quero isso, para mim vai descer. Se eu quero isso como algo que, se eu não conseguir, é um fracasso, aí a pressão é gigante. Aí é a mesma coisa, só que a gente lê de forma diferente. Então, fracassar para mim não é não ter resultado. Fracassar para mim é trabalhar com você e você está infeliz no seu trabalho.
Isso é fracasso para mim. Você acha que, por exemplo, você falou num ponto que eu estou me refletindo aqui, né? O verdadeiro demônio somos nós que criamos? Ah, cara, eu acredito. Acredito demais. Você falou da adolescência, né? Eu tenho falado muito com a minha filha, muito com as coleguinhas, sobre essa história do excesso de tela, né? E como isso abre a criação de demônios, né? Então, eu digo, né? Hoje está muito fácil projetar e ver sucesso em tudo, exceto em você. Então, por exemplo, olha a história da sua mãe e do seu pai. Potencialmente, são pessoas que podem dar aula de superação, cursos, né, de resiliência, mas isso não está encapado num produto. E hoje há um excesso de venda de produto para tudo e que todo mundo se enxerga menor. Assim, há uma grande pandemia do ponto de vista da projeção de imagem. Então, você acaba criando diversos demônios. Você sabe menos, você conhece menos, todo mundo hoje tem o poder, né, pensando no difundido conhecimento, todo mundo tem o poder de falar o que quiser, e isso é bacana, democraticamente, mas os jovens precisam ter muito cuidado, e nós, não só os jovens, nós precisamos ter muito cuidado como que isso chega pra gente. E se valorizar, se priorizar, né? Não usar isso como uma ferramenta de diminuição, uma ferramenta de projeção de imagem, cara, pra gente viver mais leve. Então, acho que essa é a minha grande meta com as minhas filhas, que a gente tenha um olhar leve, né? Que a gente tenha um olhar... A ambição, ela tem que ter um peso assim, na sua construção, no seu legado, no seu impacto, nas pessoas, né? Como as pessoas vão dizer assim, putz, Jorge, esse cara era animal, esse cara era top, né? Esse cara era... não pode xingar, né? Esse cara era F, tá? Então, isso é sensacional, né? Para mim isso é fantástico. Então, se a gente olha para si e só consegue enxergar problemas, dificuldades, crises, você dobrou 50 agora, né? Isso, 50, faz 2 semanas. Pois é. Se a gente esperar até 50 anos para virar chaves, um amigo meu virou para mim e fez, cara, eu tive a crise dos 40. E eu tentando entender o que é essa tal dessa crise dos 40 para ele, né? Na verdade, assim, tudo sempre esteve ali dentro. É um plantio, tudo bem? Então a gente vai ali colocando sementes, que em algum momento tem uma circunstância meteorológica que se aflora, por qualquer que seja a razão, né? E nem tudo são flores, meu caro. E na hora que aflora, você não está preparado para ver daquela forma. Então, eu tô nessa linha com você. Acho que a gente é o próprio algoz. É engraçado você falar que hoje está muito difícil, melhor, está muito fácil da pessoa se sentir menor, que ela é bombardeada hoje em rede social com o sucesso das pessoas. A gente sabe que muitas delas o sucesso é falso, é fake, né? E a pessoa começa a se comparar e se diminuir. Eu lembro, há 10 anos atrás, eu estava assistindo uma palestra que o palestrante estava exatamente criticando os meios de comunicação da época. Por exemplo, a pessoa fora de forma comprava boa forma. Só servia para fazer ela se sentir pior. Né? Um executivo lá, enfim, que não está indo tão bem na carreira, de 45 anos, comprava lá a Você S.A., que tinha lá o rapazinho de 30 anos, que era o CEO, ganhando Forbes, 1 bilhão, Forbes, não sei o quê. Isso não servia de motivação, servia para, pô, eu não sou tão bom assim, né? E o cara tem que estar muito bem para poder estar acessando essas informações e, ao mesmo tempo, entendendo que aquilo é a realidade da outra pessoa. Né? E o sucesso, né? É engraçado, o sucesso na vida não é o financeiro. Para muita gente é, para mim não é. Né? Sucesso na vida, por exemplo, é igual você vê, poder dar uma educação para suas filhas, é poder ter o tempo de qualidade, né, com a sua família. Você gosta de cozinhar, eu também, né? Então eu adoro. Eu falo que na minha casa, eu não comprei uma casa, eu comprei uma ilha de cozinha e tive que comprar a casa junto. O resto dos quartos. Porque, vem cá, você só vai poder comprar ele se o resto vier junto, né? Que é exatamente isso, porque tem um livro que eu li que ele chama 5 Linguagens do Amor, não sei se você já ouviu falar. Né, que o ser humano ele expressa o seu amor de 5 formas diferentes. Então, por exemplo, você pode expressar o seu amor de uma forma, eu expresso de outra forma. Então, por exemplo, a minha forma de expressar amor é serviço e tempo de qualidade.
Então, eu sou aquele cara que gosta, pô, vamos sentar, vamos cozinhar, né? Mas eu não gosto de fazer para você comer. Não, senta aqui na ilha, vai tomando, vai beliscando, vamos conversando, me ajuda a cozinhar. É um tempo de qualidade, né? E serviço, eu tô cozinhando para você, né? Quando eu faço isso, eu tô demonstrando o meu amor por você. Então, acho que isso é importante, né? Isso me ajuda a ter um equilíbrio na vida. E falando em equilíbrio, Léo, a gente falou isso antes de a gente começar a gravar. Você falou um pouco das suas movimentações, né? Então, é uma coisa que eu sempre tive muito... Eu sempre pensei muito, sabe, movimentar e em levar família junto, né? Como foi isso para você? Como foi essa experiência, né? De você ter que... Você falou que lá quando você foi... Antigamente tinha que se mudar, né? Tinha receber um incentivo, né? Enfim, uma ajuda e tal. A gente mudava, mas não era só mudar. Quando você é solteiro, tudo bem. Mas quando você é casado, tem filhos... A coisa muda, né? Eu sou casado a vida toda, né? Eu casei com 23 anos de idade. Como que foram essas mudanças para você, Léo? Como que você conseguiu fazer a gestão disso tudo? Não, primeiro nesse ponto de 5 formas de amar, a gente tem que marcar para se amar, né? Cozinhar um pro outro e bater papo. Não, total. Eu acho que é uma coisa que fica aí gravada. Tá marcado. Cara, essa história da movimentação de carreira é um dos temas que eu mais gosto de conversar com a turma jovem. E com pessoas diversas, assim, no sentido que me acessam e pra gente trocar ideia. Porque é uma grande reflexão, cara. Eu fico pensando quando eu projetei a primeira vez a minha carreira. Porque a carreira é plano, né? E como todo plano, o que parece que é linear, definitivamente não é. Então ele vem com diversas curvas e, cara, o que mais importa é você se manter focado no seu propósito, na sua ideia, pé no chão e se preparar. Então eu falei um pilar aqui que é educação. Então assim que eu me formei na faculdade, já trabalhando, eu fiz uma primeira pós-graduação em marketing, depois fiz outra pós-graduação aqui na FIA, que foi um grande divisor de águas e que eu conecto com esse tema de carreira. Por quê? Um dos sentimentos, e conectando os dois temas que a gente estava falando aqui, né? Um dos sentimentos que quando eu cheguei aqui na FIA, eu olhava para os alunos na sala e é uma turma de altíssimo nível. Tá nivelado por cima. Nivelado por cima. Todas as pessoas que vierem estudar na FIA vão ver colegas que têm muita coisa para contribuir. Um dos sentimentos que eu tive quando eu entrei, eu olhava para a galera e fazia assim, putz, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Que é aquela história do sentimento do patinho feio, né? Patinho feio, Eu fazia assim, putz, o que é que eu estou fazendo aqui? E uma das coisas que o curso da FIA me deu, com essa conexão das pessoas, é que o grau de confiança que todos nós temos o que impactar para o outro. Todos. Então, eu não me lembro de um único colega que não tivesse algo para me dar e eu não tenha podido também dar algo, no sentido assim da troca, no sentido da reflexão, do pensamento, da ideia, do serviço, da contribuição. Então, primeiro ponto para mim é educação na minha carreira, tá? Antes de falar de movimentação, eu acho que eu busquei me formar muito e busquei seguir estudando, educação contínua, o tempo inteiro, me atualizando para poder ter chance dessas movimentações. E aí o segundo pilar é o querer, né? É a entrega. É a dedicação. E aí que as oportunidades vêm. E aí tem um elemento paciência na carreira, que é fundamental, além da circunstância. Às vezes você está com tudo isso na mão, mas chove e você está sem guarda-chuva. Então ali, estar preparado para a oportunidade é fundamental. E vem a parte familiar, que aí, amigão, é diálogo contínuo, não é educação contínua. E eu vivi diferentes momentos, Jorge. Parece, né? As pessoas que me conhecem apenas no perfil digital, né? Ou de longe, ou que outra vez uma pessoa interagiu comigo numa entrevista e falou assim para mim, eu queria te conhecer. Ou seja, ela tem uma imagem projetada de mim que faz com que ela quisesse me conhecer. Então olha como a coisa é louca, né? Mas faz parte. Mas não somos só flores. E as minhas movimentações em termos familiares sempre tiveram acordos muito claros. E o maior deles, que eu achei que ia transformar a minha vida, foi: olha, no dia que não tiver bom para você, só me avise que nós
recomeçamos, voltamos atrás, faz o que for. Né? Eu brincava assim, a gente vai vender água de coco em Porto Seguro. Né? Qualquer negócio, para mim tá tudo certo, cara. Quando você não precisa sustentar um status quo por qualquer motivo, né? Quando você coloca como objetivo sua sobrevivência e a felicidade da sua família, tudo o resto é menor. Né? E aí... É priorizar a prioridade, né, Léo? Claro, cara. Então, assim, para mim, a minha família sempre foi a minha prioridade. Sempre. Então, no momento em que eu faço uma movimentação numa indústria, numa maior indústria de saúde, que eu trabalhava naquele momento, etc., eu faço minha primeira movimentação sênior, uma posição de liderança nacional e com aprendizados gigantes, etc. Naquele momento, eu numa reunião no México, vários outros diretores, eu ali começando, com toda aquela insegurança, mas num sentimento de auge da minha carreira, que esse era o sentimento daquele momento, minha mulher decide que quer voltar para a Bahia. E ela me liga. E ela nunca me telefona, eu olho... Eu lá no México recebo uma ligação dela. Alguma coisa aconteceu grave. Eu atendo, ela, tá tudo bem aí? Tá tudo maravilhoso. O que é que tá pegando? Eu acho que tá na hora da gente voltar. Pronto. Eu não perguntei nada mais pra ela. Nada. Eu não perguntei assim, por quê? O que é que tá com... Nada. Porque a gente tinha um acordo claro. Claro. Cumprir acordo, é isso aí. Cumprir acordo. Então, na hora que não der pra você, já era. Eu vou ao presidente da companhia e falo assim para ele, olha, chefe, obrigado por tudo, mas eu estou encerrando aqui. Por quê? Porque a minha família é a minha prioridade. Eu tenho que voltar. Não é mais o que a gente quer. E ali, naquele momento, se abre uma oportunidade para mim de não queremos te perder. Fica aí você indo e voltando. Eu era um dos primeiros a fazer isso. Não existia ainda toda essa circunstância digital que tem hoje. E eu começo essa odisseia de ponte aérea São Paulo-Salvador de novo, né? Desde lá dos 23, agora com 30 e poucos, nessa época. E... Eu lembro que eu falei contigo que você estava bem cansado nessa época. Cara, era dificílimo, né? Era dificílimo, porque às vezes para otimizar a agenda eu tinha que estar aqui, e aí eu tinha que passar o final de semana aqui, porque eu tinha reunião cedo. Era difícil, não é uma coisa simples. Quem quiser romantizar que vive muito bem, que é maravilhoso, é um direito. Para mim... foi difícil administrar, né? Mas conseguimos. Até o momento você vê o que está tudo parecendo que vai dar errado, né? Infelizmente, a circunstância da pandemia nos deu essa possibilidade, né? Ou seja, na minha posição, era inconcebível estar em Salvador. Isso não existia. Imagina, um executivo de uma indústria morar, isso não existia. E hoje você vê o que cresceu de valor, terrenos no interior, casa no interior, em outras cidades, pós-pandemia, é gigante. Né? Se você pegar aqui a segunda e a sexta de São Paulo, não é mais a mesma, já tem bastante tempo. Eu me lembro que eu pegava voo em Guarulhos, há 15 anos atrás, eu perdia voo porque eu demorava 4 horas para chegar sexta-feira. Cansei de perder voo. Agora, sexta-feira aqui está vazio, porque as pessoas estão de home office. Olha que coisa louca. Então, isso deu a mim a possibilidade, né, de estender a minha carreira. E eu segui dando passos. E hoje aí estou com América Latina e vivenciando outras culturas, outros movimentos expansivos, não só da minha carreira, mas das carreiras de talentos, de pessoas e de negócios. E tudo que parece que vai dar errado, quando se tem um plano, convicção, está preparado, as coisas confluem, na minha visão, para um caminho que é positivo e que te leva a um lugar melhor que você imaginava. E sabe, olha que coincidência, a sua chave virou no México. Você estava no México, né? Minha vida virou ali. E engraçado que eu tava em ascensão, né? Tava em ascensão, tava aqui na FIA, né? Tinha recém assumido a posição América Latina também. Era aquela assim, eram, sei lá, 6, 7 viagens para os Estados Unidos por ano, 5, 6 para o México, 3, 4 para o Peru, sabe? Aquela loucura. E, pô, que legal, né? Tô crescendo, né, tal. Minha filha eu tinha uma filha novinha, na época ela tinha 2 anos, a Maria Eduarda. E engraçado, eu lembro que eu tava no México, lá na cidade do México, né? E aí eu tava lá num hotel bem legal, num restaurante bem legal, e era dia de Halloween.
Né? E aí no Halloween lá no condomínio é que é igual os Estados Unidos, né? As crianças vestem, põem fantasia, vai lá com o cestinho de abóbora e com os pais e vai pedir doce na porta, né? Enfim, gostosura, travessura, tal, não sei o quê. Aí no ano anterior eu tava com a minha filha no colo, tava andando, ela tinha 1 aninho, né? Nesse ano não pude estar lá nesse ano, né? E aí eu lembro que minha esposa mandando a foto da minha filha, né? Com a fantasia, pedindo lá, enfim, né, cara? Eu já comecei, caramba, eu queria estar lá, né? Aí na sequência, os meus vizinhos, o que os desgraçados fizeram? Né? Porque os pais vão com os filhos nas todas as casas e tal. Eles montaram na frente lá meio que churrasqueira e geladeira para os pais pararem lá e tomar uma com eles. Faca no seu coração. Na minha frente. E mandaram o vídeo. Ô, Jorjão, você tá no México aí e tal, não sei o quê. Mandaram aqui, sua filha tá aqui. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? A minha vida tá lá, olha o que eu tô perdendo. Cara, eu entrei em parafuso. Aí você acha que você tá maduro o suficiente para aguentar isso. Mas foi uma porrada, Léo. Eu entrei em parafuso mesmo. Eu entrei num modelo ou formato de autodestruição, sabe? Que, enfim, várias coisas aconteceram. Na sequência veio pandemia, né? E aí eu acabei, enfim, reformulando toda a minha vida, né? Aí acabei saindo da empresa onde eu trabalhava, né? E aí eu vim para essa empresa que eu estou até hoje, né? Que foi muito legal, assim, porque quando eu entrei eu já setei parâmetro. Falei, olha, eu vou fazer no máximo 1 ou 2 viagens internacionais por ano, se precisar. Eu vou para São Paulo, ó, não vou todos os dias, eu vou 1 ou 2 vezes se precisar, tá? E eu vou trabalhar remoto aqui da minha cidade. Eu reconfigurei, mas eu precisei tomar um murro na cara e passar por um processo que não foi fácil para decidir mudar, né? Aí eu pensei, a hora que você falou do México, foi a mesma coisa, eu estava no México. E que legal você compartilhar isso, cara. Sabe por quê? Porque as pessoas que assistem a gente aqui, muitas vezes assistem com interesse, né, de pensar nas suas carreiras, pensar em seus movimentos, pensar em achar dicas, achar orientações, ou às vezes até fórmulas, né? Por que esses caras aí conseguiram tal coisa? E ao final do dia, a gente volta na primeira parte. E uma coisa que eu acredito e digo a todo mundo que trabalha comigo: tudo é cortina de fumaça, exceto o que é base que você coloca. E quem define a base é você. Em meia hora que a gente está conversando aqui, você já falou família, você já falou autoconhecimento, eu me percebi, você já falou vários elementos que a grande maioria das pessoas não coloca em prioridade. Então, assim, é natural você entrar, como você disse, num parafuso, numa autodestruição, porque a mente faz isso com a gente, entendeu? Eu me lembro que eu tive um processo de ansiedade que eu só descobri com insônia. Eu sou um cara que melhor durmo na face da terra, eu ostento meu sono, eu durmo 8 horas ininterruptas, graças a Deus. Você é um abençoado, Léo. Abençoado, 8 horas ininterruptas. Ontem um amigo me ligou, era 20 horas e 47 minutos. E ele me pegou já na cama, porque eu gosto de acordar 5 da manhã, 4h45, é a hora que eu gosto de acordar. E meu corpo já faz isso automático, né? O poder do hábito aí também, literatura de cabeceira. E, cara, se a gente não estiver atento aos nossos sinais, a se perceber, né, e trabalhar a nossa mente, eu rapidamente fiz assim, não, eu não estou 100%. Eu tenho insônia, por quê? E era um dos momentos, Jorge, mais tranquilos na minha carreira, porque eu tinha acabado de entregar projeto complexo, assim, muita carga de estresse, muita carga de pressão, tudo isso. Então, nesse momento que eu fui bem sucedido nesse projeto, veio uma carga adicional sobre mim, que foi a minha autocobrança. Pensar assim, poxa, agora que eu consegui tal projeto, entregar isso, ser reconhecido por isso, conquistar tal coisa, agora eu tô me sentindo assim, com ansiedade e não dormindo. Cara, imediatamente ali eu parei, em vez de ficar me autocobrando, debrucei para o autoconhecimento e debate e terapia, e para buscar caminhos, para a gente não ficar achando que isso é frescurite, né? E que ali mora muitas vezes transformações positivas. Sabe aquela história da lente que a gente falou? É motivar as pessoas a colocar lentes positivas. Isso está passando por mim,
agora, vai ter um desfecho positivo. Eu tive conectando aí coisas que a gente está com essa agenda aberta, vida, né, família, profissão, tudo aberto. A gente teve uma perda muito expressiva na nossa família, que foi um filho na hora do parto. Né? E, lógico, não tem como não sofrer com um elemento desse, mas tem um fato que, para mim, marcou muito, que é o seguinte: naquele momento ali, a gente sofrendo muito, etc., e todas as pessoas apoiando e tudo. Só que a gente decide mutuamente, eu e minha esposa, de que, ok, vamos olhar para frente, já sofremos já esses dias, etc. Ok, faz parte, vamos chorar agora mais 300 vezes, tá tudo certo, mas vamos olhar para frente. Graças a Deus a gente tem tudo isso aqui, de, né, uma filha já, e crescendo, etc., saudável, maravilhosa, família, pessoas. A gente tem todo esse arcabouço, então tá jóia. Então o saldo é muito positivo. Então se teve esse problema na vida, você tem 99% de sucesso e um problema. Então vamos diminuir isso e vamos trabalhando ao longo da vida, e fomos seguindo. E me ligou um cara de Porto Alegre. Olha que coisa. Então naquele momento eu estava no Rio, mais esse parto na Bahia, e aí me liga um cara de Porto Alegre. E fala assim: Léo, o que você escreveu em tal rede social transformou o modo de eu me relacionar com meus filhos. Veja bem. Ou seja, a minha vida, o meu problema foi instrumento para transformar a dele. Então, naquele momento, ele também é executivo da indústria de saúde, um cara fantástico, um cara gigante, e, enfim, no qual também eu aprendi muito. Fala para mim assim: eu tava sem ter tempo de qualidade com os meus filhos, tá? E agora, cara, eu vejo que é isso. E nós tivemos um colega aqui que foi um amigo mútuo, né, que perdeu a batalha pro Covid. Sim. Né? Aqui, conhecemos aqui um cara fenomenal, um cara espetacular, Brunão, ao qual a gente rende a nossa... A gente viajava toda aula, né? Era eu, ele e o... A gente rende a nossa homenagem à família, né? E eu fico arrepiado com isso. Mas olha o exemplo. E aí eu vou fazer a mesma pergunta retórica que você fez. Pelo que a gente está correndo? Né? Então tem que ser gostoso, cara. Eu não posso estar aqui com você, isso não ser um prazer. Né? Eu não posso estar sofrendo pelo quê, cara? E é engraçado, hein? Nós temos uma capacidade de transformar uma gota d'água numa tempestade. Né? Achar, nossa, a vida tá sendo muito ruim comigo. Sabe o que eu lembro? Na época que eu estava trabalhando num projeto lá no interior de Alagoas, São Miguel dos Campos, lá no interior de Alagoas. E aí, pô, eu estava morando na cidade, né? Era um projeto grande, uma indústria de cimento, e eu fazia os movimentos de voltar para São Paulo. Então eu ficava lá um tempão, voltava para São Paulo e tal. E eu era muito cobrado, né? Porque na época eu era o engenheiro que tinha que botar as coisas para funcionar. E aí eu lembro que nesse episódio tinha dado tudo errado, Léo. Né? Cheguei lá, nada funcionou. Né? Eu fui jantar, olha só que besteira. Fui jantar, fui para Maceió para jantar. Né? Roubaram as calotas do carro alugado. Falei, pô, agora tem que pagar as calotas do carro. E aí eu lembro que eu tava voltando para São Miguel, tava cortando o caminho pro meio de canavial. Lá tem muito canavial, né? Pô, não sei que bicho que atravessou no meio lá, um urubu, sei lá que troço que foi, que bateu uma pedra, não sei o que foi, trincou o para-brisa do carro. Pô, eu tendo que pagar calota ainda, tendo que pagar o para-brisa, e nada deu certo, vou voltar para São Paulo, não sei o que, nananana. E aí eu lembro eu voltando para... Cheguei na locadora, né? Então deixei o carro na locadora, aí o motorista da locadora me levava para o aeroporto. E aí eu comecei a contar para ele. Falei, pô, cara, então, ó, antigamente tinha aquele desenho Lip Hard, você lembra? Ó céus, ó dia, né? Ele ficava reclamando, minha vida como é ruim. Eu reclamando para ele, né? Falei, nossa, olha só, meu projeto não deu certo, tá atrasado não sei quanto tempo, não sei o que, tô sendo cobrado, tô numa pressão desgraçada, não sei o que. E além disso, roubaram a calota do meu carro e não sei o que. Pô, outra vez, contei toda a história para ele. Aí a gente tava passando num lugar, ele só escutando. Tá vendo aquela esquina ali? Bem ali, ó. Apontou lá na frente. Falei, tô, então.
Eu tava assim, igual eu tô com você aqui. Tava levando um cliente para o aeroporto. Aí baixou minha pressão. Eu meio que desfaleci e perdi o controle do carro. Nessa que eu perdi o controle do carro, fui em cima da esquina. Eu atropelei 2 crianças, acho que uma de 5, uma de 10. Uma eu alejei, outra eu matei. A sua história ficou boa imediatamente? Eu fui absolvido na justiça, mas eu não consigo dormir até hoje em paz. Nossa. E voltou a dirigir. Meu, tapa na cara com luva de pelica. Sabe? Cara, do que eu tô reclamando? Olha o nosso potencial, a gente tem um poder de transformar uma coisa que... Pô, calote você compra outra. Projeto, dane-se, cara. Um dia vai funcionar, não é isso? Agora, e as 2 crianças, que uma aleijada e a outra ele matou, né? E o cara não consegue mais ter paz na vida, cara. Ele falou, eu vou morrer, não vou ter paz. Bicho, assim, você falou tudo. A gente decide. Decisão é ação. É ação. Então, em algum momento, você tem que parar nisso que você está sofrendo, nisso que você está vivendo, pressão corporativa, família, qualquer que seja o problema, você tem que parar e dizer assim, eu não vou mais sentir isso. E isso é decisão, por mais clichê que possa parecer. E você precisa observar a sua volta, cara. Você tá aqui, pô, a gente... Duvido que tenha alguém assistindo a gente que esteja nesse momento passando fome. Uhum. Duvido, né? Então, assim, claro que existem problemas, a gente está aqui num ambiente com desafios, né? Isso aqui não é um parque de diversão. Agora, como é que você vive, bicho? Como é que você olha o planeta? Isso é sua escolha. Não tem uma outra forma de ver, né? Você falou de dinheiro como motor de sucesso. Tem um site que eu não sei nem se está no ar ainda. Se eu não me engano, ele é Global Rich List, uma coisa assim. Depois a gente busca aí. Global Rich List, que faz comparação, tá? De rendas no mundo. E na verdade, uma organização não sem fins lucrativos, né, non-profit, que busca, através dessa comparação, sensibilizar doadores. Então, por exemplo, você chega lá e coloca o seu salário líquido na moeda do seu país. Então, se você chegar lá no site dele e colocar que você ganha R$5.000 líquidos por mês, tá certo? Ele vai te comparar com toda a renda per capita mundial e vai te trazer mensagens, por exemplo, o que você ganha por mês, um médico no Cazaquistão, por exemplo, demora 180 e tantas horas, enfim, o que você ganha 1 hora, um médico no Cazaquistão demora 100 e tantas horas para conseguir um médico, né? Então, num país na África, o que você ganha 1 hora, um trabalhador da construção civil leva 300... São comparações tão absurdas, mas que, como não está aos nossos olhos, a gente simplesmente escolhe não ver. E acha que, por exemplo, como tem aí posts na internet, né, que classifica os salários no Brasil, miserável, não sei o que lá. E aí você vê posts que a pessoa que ganha 50 mil por mês no post é um dublê de rico. Né? E isso viraliza de forma tal e que traz para você uma percepção de insucesso, porque você é um médico bem informado, etc. E você olha assim, putz, eu não ganho 50 mil, né? Que seja. Pô, não é possível. Ou você é um engenheiro, ou você... E você, putz, se para ser rico no Brasil, segundo esse post, eu tenho que ganhar acima de 100 mil e riqueza é sucesso, logo eu já perdi o jogo. Né? Assim, tô bem sucedido. Assim. Né? Então, assim, cara, e nesse mesmo ranking, se eu não estou equivocado, importantíssimo a gente brincar depois dessa pesquisa, quem ganha esses mesmos 5 mil está dentro do 0,01% dos mais ricos do planeta Terra. Ou seja, quem vai dentro de carreira buscar postos ganha mais do que 5 mil, né? E fatalmente já faz parte de uma parcela de riqueza absurda. Significa dizer que se seu drive de sucesso for dinheiro, você vai ser bem sucedido muito cedo dentro da carreira. E não é. Então, no final do dia, não é isso. Você vai ganhar mais, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais. Nós começamos aqui estagiários. Eu me lembro, meu primeiro salário foi R$428.
Você lembra, cara, o número? 428. 428. Quando eu passei a ganhar 638, eu já estava rico. Eu já me sentia rico ali. Então, como é que a gente enxerga? Agora, se você abre de novo a rede social, você vai ver o cara de 19 anos fazendo o primeiro milhão em uma semana. Eu fiquei rico com R$638. Pode ser que quem esteja fazendo 1 milhão em uma semana ainda não esteja rico. Faz sentido? E é engraçado, é definição de riqueza, né? Claro. E a definição de riqueza não é só quanto... De novo, todo mundo quer ostentar a definição de riqueza como gastar pouco. Mas claro, se você não estiver satisfeito com sua receita, você pode gastar pouco mesmo assim, você não está rico. Porque é o sentimento, cara. É o sentimento. Não é sobre o poder de compra das coisas, né? É o sentimento. Então, você pode ter R$1 bilhão, você não irá se sentir rico. Você não vai se sentir preenchido. Tem um artigo de Harvard Business Review que é 9 coisas que as pessoas bem-sucedidas fazem diferentemente das outras. É um artigo antigo. Artigo antigo. E assim, pô, me chama a atenção esses títulos assim, como estanques, assim, no sentido de 7 passos, 9 coisas, 10 coisas, top 3. Essas coisas eu gosto de ver como é o pensar ali da pesquisa e tal. Não que seja para mim uma fórmula. E aí ele faz esse questionamento do dinheiro na introdução do artigo. Fala assim, olha, conheço um monte de gente multibiliardária que não se julga bem-sucedida. Então, ele define sucesso no artigo, né, como pessoas, atletas, empresários, executivos, que galgaram determinado ambiente. Então, medalha de ouro, um recordista mundial. Por quê? Ou um CEO como você, um CEO de organização. Então, por quê? Porque é um target, né, um objetivo exclusivo, assim, no sentido de aquilo ali não existem milhões de recordistas mundiais nos 100 metros rasos, tudo bem? Então a pessoa trabalhou muito para chegar naquilo. Você trabalhou muito, estudou muito para chegar aí, né? Então ele define sucesso dessa forma. Eu gosto dessa ideia, que pode não ser sucesso para a pessoa, mas você nivela o sucesso no ponto de critério de pesquisa, né? Então você não precisa me dizer que você é bem-sucedido. Eu julgo, então, que todo CEO de companhia é bem-sucedido. E vou buscar no artigo essas características. A primeira que aparece, mapeada por ele, sabe qual é? Não é o salário. O que é? Paixão. Chega para conversar com o Usain Bolt, Michael Phelps. Conversa com esses caras. Cristiano Ronaldo. Conversa com esses caras. Conversa com seus colegas. Tá? Conversa... Tesão, né? Paixão. Meu irmão, o cara acorda... pilhado, o cara vai pra piscina às 3 da manhã. LeBron James vai pra quadra. 200... O Cristiano Ronaldo bate 2.000 faltas. Pelo quê, cara? O cara gosta. Tem tesão em fazer Entendeu? aquilo. Então o cara tem que ter... É o que eu digo, né? Eu conecto com todo tipo de gente. Estagiário, presidente, seja quem for. Pra trocar ideia. Por quê? Porque é o que eu gosto. É o que eu gosto. Eu falo sempre... Todo motorista de Uber, eu quero saber a história. Porque eu gosto de saber a história das pessoas. Eu gosto de fazer assim, putz, cara, que demais esse cara falou pra mim. Eu vou gravar isso. Então eu sou uma coxa de retalhos. E gosto de ser uma coxa de retalhos. Então é isso que tem que mover as pessoas. E aí por aí vai as 8 outras características que a minha mente não me deixa recordar. Mas o mundo é o que é hoje. E eu costumo dizer, né? O que move o mundo é o tesão. Se não tiver tesão, a gente não nasce, Léo. Imagina. Não é isso? A gente não é gerido, não é isso? Então, eu concordo contigo, cara. O mundo é o que é hoje graças à paixão de muita gente. Né? Paixão, dedicação a uma causa aí que... E aí, pegando esse gancho de negócio que veio à minha cabeça. Expansão de negócios. Expansão de negócios no ambiente global. Toda companhia com objetivo de lucro, né? Não organizações sem fim lucrativo, mas toda companhia visa lucro. Tudo bem? Significa dizer que um indicador de performance é o dinheiro. Dinheiro. Estamos aliados? Porém, para expandir, precisa ter tesão.
Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Porque às vezes exemplo, você pode pegar papéis em qualquer bolsa do mundo. Você vai ter um investidor conservador que vai comprar dígito único, single digit. Ele vai pingar pequenos dividendos. E você vai comprar, você vai encontrar investidores que vai apostar em companhias de escala, companhias que querem múltiplos ousados. Uhum. Então, assim, o grau de ambição, tesão dessas propostas de negócio é diferente para expandir. Então, isso que você fala, para mim, conflui perfeitamente com o que eu acredito. Tem que ter esse olhar de dizer assim, eu posso fazer mais. Eu posso chegar adiante. Não só como uma fonte de crescimento técnica, assim, pensando mercadologicamente, né? Todos os negócios precisam expandir, senão eles morrem. Né? Então, assim, quando a gente vai buscar em marketing, né, fontes de crescimento, preço, novo produto, ganho de market share ou aquisições, etc., entrada de novos mercados, tudo isso são fontes de crescimento. Só que as que você escolhe depende desse seu punch, depende dessa cultura organizacional, dessa força, desse querer, que não é estándar, não é padrão para todas as organizações. E olha Faz só, sentido? não, e eu tô pensando aqui, você falou, né? E eu tô pensando, a empresa que não tem plano de crescer, tá fadado a morrer? Expandir? Eu digo o seguinte, estagnou. Mas não estagnou porque o mercado não estagnou porque tá bom assim, né? Entrei no Então, quentinho fofinho, zona de conforto, né? E aí vira uma Kodak da vida, não é isso? Então, eu me lembro que uma das empresas que eu mais admirava era a Blockbuster. Você lembra? Uhum. Porra, eu achava aquilo genial. Na época a gente alugava fita, DVD, e você atrasava o retorno, aquela experiência ali de loja muito ruim, ou seja, quem não pegou isso aí não vai lembrar, mas pesquisa, né? Morreu. Você falou Kodak, a própria Sony, né? A AOL, lembra do pulso de internet? Caraca, cadê a AOL? E o grande mote que eu vejo similar nesses negócios é a história que você disse, do mexer em time que está ganhando, né? Não, aí imagina, os executivos sentam lá e pausa. Cara, não existe empresa sem gente, né? Uhum. Então, assim, hoje, a organização que eu lidero hoje, nos países que lidero, se eu não me munir de pessoas que tenham essa visão, essa permissividade de querer arriscar, querer crescer, querer inovar, não atende o que é o meu objetivo, primeiro como pessoa, né? Então, antes de eu ser uma organização andando, né, representando a organização, eu tenho um objetivo como pessoa, como profissional, que não é andar de lado. Então, eu não posso, possivelmente, liderar organizações que querem entregar de lado, assim, no sentido, não. Aqui é uma estrutura de status quo e não pode mexer aqui, não pode aqui, não pode... Não é o meu lugar. Para os dois lados, né? Minha infelicidade e falta de performance organizacional. Então, assim, você tem que ter gente do seu lado com a mesma vibe, cara, com o mesmo desejo, né? Senão a coisa não anda. Então, você imagina, assim, reunião de board dessas companhias que a gente disse, alguém possivelmente deu uma ideia. Uhum. Você concorda? Fala assim, putz, olha, vamos vender esse copo aqui porque isso aqui tá animal, cara. Pô, plástico diferente, pô, sustentável e, enfim, degrada em 2 horas, maravilhoso. Certamente alguém tolhiu. Não. A gente sempre venceu nos últimos 50 anos vendendo este copo. Então não faz sentido a gente mudar agora. Isso tem uma lógica estatística, né? Você imagina o cara que, 50 anos fazendo aquilo, só que ao longo do tempo mais não funciona e está provado. E ainda existem organizações que creem que isso não irá mudar. E é impossível. Você pega a curva de adoção de tecnologia, que inclusive quem me ensinou isso passou por aqui, né? Que é excelentíssima professora doutora Nádia Andrade, passou por aqui. Né? A Nádia é sensacional. A inovação ela come com farinha. Ela me ensinou isso, né? Assim, veja a velocidade da adoção de tecnologia, de televisão, rádio, internet. Se você pega a escala de tempo, o mesmo tempo que o rádio tomou para atingir 50 milhões de pessoas, a TV tomou 1/3. E aí você chega no Copilot hoje, o Copilot para chegar em 50 milhões de pessoas tomou 60 dias.
O rádio tomou 50 anos. Então, assim, tá faltando o quê para entender que tem que expandir, né? Assim, que não tem opção. Só que é o que eu te disse, existem caminhos de expansão que a gente pode decidir, basicamente. Então, preço, aumento de preço é expandir receita. Só que ele não te traz crescimento real de negócio, né? Mas pode ser uma decisão minha e sua. A gente pode dizer assim, olha, em tais mercados, a gente vai dobrar o preço. Posso perder um pouco de volume, mas eu vou aumentar a minha receita e, às vezes, até ter um pouco mais de lucro, a depender da circunstância de mix. Mas isso, ao longo prazo, vai trazer compromisso. Ou melhor, vai trazer comprometimento. Então, não é sustentável, né, Léo? O caminho da inovação não é mais uma escolha. Eu vejo algumas companhias que eu acho excelente interesse, assim, área de inovação. A inovação tem que ser cultural. A inovação tem que ser postural. As organizações são organismos vivos, sabe? Então, assim, não dá para minha área ser inovação e a sua não ser. Nós temos que ter a mesma agenda. Como um todo, né? Tá certo? A gente tem que ter a mesma agenda. Então, expandir negócio não é expandir a área de finanças e não expandir a área de marketing. Não é expandir a logística e não expandir qualidade, R&D. Então, assim, acho que a gente acaba nesse ambiente corporativo dando licenças poéticas para criar muita coisa que é mais história contada do que fato, uma agenda voltada para a expansão. Mas lá na empresa onde você está hoje, na América Latina, não é fácil não, né? Diferente. Não é para qualquer um não, né? Como que você faz para continuar esse movimento de inovação? Você procura ter pessoas inovadoras junto contigo? Você incentiva que as pessoas tenham esse espírito, vamos chamar de intraempreendedorismo, né? Empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. Como que você estimula isso? Porque isso é fundamental, né? Você esteve em Cambridge na sua imersão? Não tive. Não, né? Eu fui para a China. Foi para a China. Eu não fui para a China. Cara, eu volto de Cambridge... assim, com a cabeça assim, desconstruída com o livro do professor Owen, que é Creative People Must Be Stopped. Todo mundo fala desse livro. Esse livro é ferrado, velho. Ferrado esse livro. Tá? A Nádia falou desse livro na entrevista dela. Que legal. Que legal, tá vendo? Eu e a Nádia, a gente tem essas cabeças meio doidas. Que basicamente, assim, ele está dizendo assim, como uma história de uma ironia, né? Que pessoas criativas têm que ser paradas, assim, né? Que a leitura dessas pessoas criativas são as pessoas mais inovadoras, né? São as pessoas que saem criando a torta direito. E não é isso. A gente precisa primeiro, na minha visão, desmitificar essa história do que é inovação. Que parece que é um grande Olimpo apenas para Bill Gates, Satya Nadella e companhias limitadas, né? E não é. É um ambiente do início da companhia. É um ambiente da portaria, da secretaria. É lá, tá? Que tem que estar na inovação. Não é no meu lugar, não é no seu lugar. Tá? Então a gente tem que ser movido por ela. Então as coisas necessitam brotar, né, para que as coisas aconteçam. E nós temos que, como liderança e time de liderança como um todo, permitir que isso flua na organização. Esse é basicamente nosso papel. E uma das coisas que ele coloca dentro desse livro que é assim, criatividade não é dom. Criatividade não é genética. Criatividade é a relação de 3 aspectos na perspectiva do autor. Primeiro, percepção. O que é percepção? É eu estar aqui nesse ambiente, no seu estúdio, e eu ter a habilidade de, ao mesmo tempo que conecto com você, ver a minha volta. E observar algo. O One on One Podcast, como que isso me chama a atenção, como que eu processo esse quadro aqui. Você sabe de alguma palavra que tem nesse quadro sem olhar? Não. Eu sei. E isso não é um dom meu. Não é um dom meu. Né? Se minha mulher chega em casa com um corte de cabelo de um dedo, eu sei. Porque eu me habituei a olhar a volta. Né? Só que não adianta eu olhar. Entra o segundo pilar, que é refletir sobre isso. Então, por exemplo, o fato de eu saber que aqui tem desserts não me leva a lugar nenhum. Né? Agora, se isso, de algum modo, me toca, e eu paro para pensar, refletir,
Isso aqui é um potencial problema. Como que eu resolvo isso? Sei lá, eu tenho uma ideia, esse quadro está torto. Eu tenho uma ideia de, por exemplo, né, eu tenho que resolver esse problema. Para eu pensar nisso, eu tenho que parar e dedicar tempo. Só que também não adianta eu dedicar tempo e ter a ideia. Eu tenho que ter o terceiro pilar, que é expressão. Que é aí que muitas pessoas morrem. Pela história que você acabou de contar das empresas que quebraram, faliram e deixaram de existir. Porque alguém cerceou ali, né? Cerceou ali, né? Esse processo. Então, se eu não coloco para fora, então se eu não tenho abertura dos líderes, das pessoas, para você me contar suas ideias, você me contar projetos que movam qualquer coisa, para como este quadro não fica mais torto a partir de amanhã. Se isso não é um ambiente aberto, fatalmente a gente não vai criar nada, né? E aí, para que esse ambiente seja aberto, ele tem que ser aberto ao erro, aberto à falha, aberto ao fracasso. Tá vendo como as coisas se conectam em tudo isso aqui? Então, eu vejo que esse processo de desejo de expansão, mais do que a necessidade, precisa ter ali um terreno fértil para que as coisas se sucedam. Porque nem sempre as organizações estão preparadas para sofrerem esses aspectos que comentei. Legal, Léo. A gente está se encaminhando aí pro final, né? Pô, se deixar, a gente vai embora, né, Léo? Abre um vinho aí pra você ver, vamos começar a cozinhar pra você ver onde é que vai parar isso aqui. O Rafa tá ali, ó, Jorge, tá fazendo mímica ali, Maravilhoso. Né? Léo, cara, que legal, meu. Puta papo, vários insights. Falei, cara, esses podcasts estão me dando assim, tá explodindo a minha cabeça, Léo. De tanto insight, sabe? Tanto tapa na cara que eu tô tomando, assim, tanto de... aprender quando de começar a olhar para coisas que eu não percebia, sabe? Tipo assim, me ajudando a crescer. Espero que ajude você a crescer também, né? O Léo aqui ensinou bastante a gente aí hoje, né? Então eu queria pedir para você aí ó, as considerações finais aí, né? O bye-bye de Leonardo Souza. Bye-bye, prazer estar com você. Acho que tudo aquilo que você pôde ter de insight, de ideia, também me toca aqui, eu também. E me atiça a pensar novas coisas, a criar novas coisas. E certamente a gente vai se conectar aí nesse pilar. E para quem está assistindo a gente, acho que a ideia é que a gente tenha contribuído com 1%. Né? Acho que 1% de mudança contínua em si. Né? E aí convidar as pessoas a se desafiarem, convidar as pessoas a pensarem fora da caixa, a se recriarem, a se reconstruírem e encontrar os seus próprios caminhos. Eu acho que um dos grandes fóruns é aqui, o palco da educação. Né? Acho que você está envolto de pessoas diferentes, com diferentes perspectivas, com diferentes fontes de informação, te leva a naturalmente recriar sua mente e caminhos. Então, cara, obrigado pelo convite e que se você deixar aqui, a gente leva até... que o bom papo é sempre assim. Vamos marcar de cozinhar junto, hein? Aí isso aí fechou. tá marcado. 5 formas de amar. 5 formas de amar, exatamente. Isso aí. É o próximo episódio. É isso aí. E você que nos acompanhou aqui no One on One, meu muito obrigado. Aqui no One on One, diretamente dos estúdios da Profuturo FIA, né? FIA Business School, um dos melhores MBAs aí do mundo, certo? Onde eu e o Léo estudamos. E aguardo você no próximo episódio aqui do One on One. Tchau.